Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério do blog Orquídea Sem Mistério. E agora aqui eu vou falar sobre quiabo, vamos continuar a série 2 do quiabo. E o assunto vai ser tratos culturais e como está o desenvolvimento das duas áreas do quiabo. Vamos lá então? Bom gente, então vocês estão vendo aqui, essa é a primeira área do quiabo, a área maior. Vocês notem que as plantas já desenvolveram bastante, algumas nem desenvolveram muito, o que é natural como se trata de uma área nova que não tinha sido trabalhada ainda, que eu comecei a trabalhar há pouco tempo, então era um solo que estava ácido, por mais que eu fiz a aplicação de calcário e tentei a correção em tudo, algumas falhas podem acontecer, mas no geral as plantas estão tendo um desenvolvimento bom. Mas vocês vão ver as imagens da segunda área, as plantas estão tendo um desenvolvimento ótimo, porque é uma área que já está trabalhada com solo, com manejo sustentável daquele pedaço de solo ali, então a fertilidade a cada ano só aumenta e é uma área que está espetacular, gente. Não é à toa que todo ano produz muito bem, quiabo e repolho. E o que mais eu planto ali. Então vocês vão ver nas imagens aí. Mas chega de muita conversa. Enquanto vocês veem, eu vou falar sobre os tratos culturais, gente. Uma vez que o quiabo já está mais ou menos com um mês de idade, vamos botar assim, já tem um pouco mais de um mês do plantio e eles estão se desenvolvendo normalmente. Agora, o que a gente tem que fazer durante esse desenvolvimento, gente, que eu vou falar? É o manejo do mato, que é uma das coisas mais importantes no quiabo, a irrigação, as adubações de cobertura e o manejo de pragas e doenças. Então, para começar a brincadeira, gente, vou falar do manejo do mato. Vamos lá? Assim como tanto essa área quanto a outra área, o mato está grande. Na verdade, na outra área, vocês estão vendo nas imagens, vocês já viram, eu já fiz a limpeza. Como é uma área pequena, fiz uma limpeza manual, sem ferramentas. Foi rapidinho. Aqui, como vocês estão vendo, o mato está grande. Eu preciso fazer uma limpeza desse mato na entrelinha, com uma roçada, e na linha, com a capina manual. Então, farei isso agora e depois vou mostrar o resultado para vocês e continuar as explicações. Mas é importantíssimo, gente, a gente manter o mato nas linhas limpo e na entrelinha manter o mato baixo. Isso é importante se você for usar esse sistema. Se você for usar o sistema de campo limpo, você mantenha o mato todo limpo. Nessa fase que os quiabos ainda não fecharam, é importantíssimo a gente ter um bom manejo do mato, porque o mato compete direto com a planta por água e nutrientes. Então, eu já fiz uma capina uma vez, agora eu vou para a segunda capina dessa área, segunda limpeza. Então, daqui a pouco eu estou de volta para continuar o vídeo, galera. Agora eu fui! Prontinho, galera. Já estou de volta com uma chuvinhazinha leve caindo. E já está limpo aqui a parte do quiabo. O outro, como eu falei, já tinha limpo, então vocês já viram. E o que eu fiz aqui, eu rocei as entrelinhas e fiz uma limpeza mais profunda nas linhas, tirando o mato e aproveitando também para dar uma escarificada na terra. Escarificar significa afofar, gente. E eu usei essa ferramenta aqui, ó, de mão, que funciona muito bem para áreas pequenas, ó, gente, que é o sacho de mão. Existe um sacho maior de cabo, que existe tanto dele com essa parte aqui, com uma ponta e com duas pontas. Esse aqui é um sacho de duas pontas. É uma ferramenta muito útil para a gente que mexe com horta, gente. Seja pequenas ou grande. Ainda mais esse aqui que é um sachinho de mão, ó, cabo curto, para fazer limpeza de pequenas áreas. Então, numa ponta ele tem uma enxada, que também serve como enxadão, uma enxadinha. E na outra ponta ele tem esses dois dentes aqui, que serve para a gente afofar a terra e como sulcador também. A gente faz suco com ele, principalmente o de uma ponta. Então, com isso aqui, eu afofei bastante a terra e está feita essa parte de limpeza.
Agora a próxima parte, gente, é a parte de adubação de cobertura que eu vou falar. Vamos lá então? Pronto, gente, vamos falar de adubação de cobertura. Assim como em outras séries, gente, que eu já falei, como abóbora, repolho, entre outras séries em termos de hortaliça e frutíferas, a adubação de cobertura ela é fundamental, né? Porque ela ajuda, né? Ela visa complementar a adubação de plantio. E também ela é uma forma mais racional da gente estar colocando os nutrientes de forma parcelada para evitar estar colocando tudo que a planta precisa já no plantio e assim ter o risco de ter desperdício, perda de adubo por excesso de chuva, enfim, salinização no caso de uso de adubos minerais, enfim, dentre outras. Então, aqui não é diferente, gente. A gente usa as mesmas estratégias. Geralmente no Quiabo eu vou deixar essas informações e links para vocês verem informações mais detalhadas sobre adubação de cobertura, principalmente no uso de adubos minerais, no uso de adubos químicos, gente. Vou deixar tudo isso direitinho em links, material por escrito e também alguns textos durante a execução do vídeo, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas geralmente a gente faz essa adubação de cobertura, no caso quiabo aqui, em torno de 20 a 30 dias depois do plantio, de plantar as mudas ou da germinação das sementes. A gente faz geralmente uma primeira adubação de cobertura e geralmente antes da floração, mais ou menos uns 20 dias depois da primeira cobertura, 20 a 30 dias depois da primeira cobertura, a gente faz mais uma adubação de cobertura. E podemos depois, gente, fazer mais uma adubação de cobertura se quer. Então a gente pode parcelar essa adubação de cobertura do quiabo em 3 parcelas, se a gente quiser, de modo a distribuir e fornecer os adubos de forma mais gradual e evitar assim o desperdício de adubação durante o ciclo, que poderia prejudicar a planta justamente no período que ela mais precisa, que é quando ela está se aproximando do início da produção. E o quiabo é o seguinte, gente. Quiabo você planta ele, seja semente direta ou a muda, em torno de 60, 70, 80 dias após o plantio no campo, no local definitivo, ele inicia a fase de floração. Ainda bem pequeno, né? Ele inicia, geralmente 2 meses e meio depois do plantio, inicia-se a floração. Depois que ele começa a floração e produzir, ele ainda continua produzindo por mais uns 3 a 4 meses. E ainda podemos esticar um pouco mais essa produção se a gente fizer o manejo de podas. Mas isso é assunto lá para frente, gente. Então, essa adubação de cobertura é fundamental para a gente complementar a adubação de plantio e isso mesmo, gente, garantir uma boa safra, uma boa produção. Não importa se é num vaso, se é num canteirinho em L como aquele meu, ou se é num espaço maior como essa aqui, ou se é numa lavoura comercial, não importa. Importante a gente garantir boa nutrição da planta e corrigir os problemas de nutrição agora no início ainda do cultivo. Então, sem mais conversa, gente, assim como em outras apresentações, eu já falei de adubos, então não vou ficar repetindo muito sobre os tipos de adubos que a gente pode usar, certo? Isso eu vou deixar por escrito e tudo. Só vou falar rapidamente dos orgânicos, que basicamente a gente usa em cobertura. O mais interessante para usar em cobertura é o esterco de galinha, por ser um produto que tem uma liberação um pouco mais rápida que o esterco de curral, mas nada impede de usar o esterco de curral, eu mesmo uso muito. O composto, a compostagem, qualquer tipo de composto orgânico, pode ser humus, pode ser compostagem, elas são excelentes fontes de material para usar em cobertura, gente. São adubos que realmente têm uma liberação bem mais rápida que os estercos e então ele vai fornecer nutrientes, tem um bom equilíbrio nutricional. O bocache, sem sombra de dúvida, é um material excelente para uso em cobertura também. É um material muito bom, de liberação um pouco mais rápida dentre os orgânicos.
A torta de mamona nem se fala, é riquíssima em nitrogênio, então para a planta, fase inicial das plantas é muito bom o uso da torta de mamona ou de algodão, nos locais onde é mais fácil achar torta de algodão. Ela tem aproximadamente 5% de nitrogênio, o que é uma porcentagem alta em se tratando de adubos orgânicos. Nós temos também, junto com esses materiais que eu falei, a cinza. As cinzas são um material muito bom, gente, para usar em cobertura também, porque a cinza é riquíssima em potássio, então ela ajuda na complementação do potássio para essas plantas, que é muito importante o potássio. Não só ele ajuda a dar mais viço nas folhas, né, junto com o nitrogênio, ele ajuda as plantas a ficarem com o vegetal mais viçoso e tudo, mas ele principalmente ele vai ajudar no período da floração a dar mais substância nas flores, as flores ficam mais encorpadas e principalmente na frutificação. Então o potássio é fundamental para o processo de uma boa frutificação. E o quiabo que a gente colhe é o seu fruto, né? Que é uma cápsulazinha, o quiabo propriamente dito verde que a gente colhe. Então é muito importante agora, principalmente durante as adubações de cobertura, além do uso de um bom composto, ou um bocache, ou um esterco de galinha, enfim, tá colocando junto as cinzas também, gente. Quanto à farinha de osso, nessa fase agora não é tão importante a farinha de osso se você já fez uma adubação de plantio prévia com a farinha de osso. Lembrando que a sua liberação é lenta e nós não precisamos estar adicionando tanto fósforo, uma vez que você já fez uma adição de fósforo pesada no plantio. E esses adubos que a gente vai colocando já tem algum certo teor de fósforo que vai ajudar na complementação, gente. Então, farinha de osso nessa fase não é tão importante. Mas chega desse falatório agora aqui, eu vou fazer a minha adubação de cobertura antes que a chuva aperte de vez, gente. Então, o que eu preparei aqui para adubar? Na verdade, eu aproveitei que eu quero dar uma nivelada no solo e fazer tipo uma leirazinha de leve. Eu preparei, na verdade, não um adubo em si, mas uma terra adubada, que está protegida aqui por causa da chuva, mas vou desproteger agora para usar. Então essa aqui é uma terra peneirada, que eu misturei com esterco. Para o meu caso aqui, gente, isso aqui não estou passando receita, é para o meu caso aqui que eu vou usar. Eu misturei esterco de curral aqui nessa terra com calcário também. Coloquei compostagem de folha peneiradinha. Coloquei bocache líquido e coloquei cinzas também. Tudo bem misturado. E o que eu vou fazer agora é colocar essa terra na linha de plantio, na linha das plantas, gente. Eu vou espalhar essa terra na linha das plantas, ok? Então, basicamente agora, para fazer a adubação de cobertura é muito simples. Se for adubos orgânicos, você simplesmente espalha na linha de plantio o adubo ou perto das plantas. Se você não quiser espalhar na linha inteira, você pode fazer um círculo mais ou menos afastado uns 10 a 20 centímetros da planta, fazer um círculo em volta da planta com seu adubo orgânico. Se você vai usar adubos químicos, adubos minerais, gente, é muito importante. Sempre coloque, ó, na projeção da folha do seu quiabo, ó. Ou seja, se a folha está batendo aqui, nunca coloque junto ao pé, porque você pode queimar o seu quiabo. Coloque sempre mais afastado, até porque é onde vai estar as raízes mais finas absorventes. Então, coloque geralmente pelo menos um palmo de distância da sua planta de quiabo, o seu adubo químico, tanto de um lado da linha quanto do outro lado da linha. Então, sempre mais ou menos um palmo de distância você coloca o seu adubo químico, se você for usar o adubo mineral ou o organomineral. Lembrando, gente, é uma outra opção também, você usar adubos organominerais para adubação de cobertura. E não só você tem essa opção dos organominerais, você pode usar também adubos líquidos. E aí, no caso dos líquidos, você pode estar fazendo uma frequência maior de adubação. Após as 2 primeiras semanas após o plantio, você já pode estar começando, no caso de usar adubos solúveis, seja orgânicos, seja organominerais ou seja totalmente minerais, você pode estar fazendo uma pulverização foliar toda semana ou a cada 15 dias no seu quiabo.
Você pode estar fazendo esse tipo de adubação também, se você não quiser usar adubação sólida. Funciona muito bem e é só você manter essa rotina até mais ou menos a frutificação, até a metade do período de frutificação. Depois você já pode até suspender, que já não vai ser mais tão importante essa adubação, gente. Então, são as maneiras que a gente pode estar fazendo a adubação de cobertura. Aqui eu estou mesclando a adubação sólida com a adubação foliar, certo, gente? Então agora, sem mais conversas, eu vou encher aquele balde lá e vou começar a aplicar aqui e depois eu mostro para vocês o que eu fiz, gente. Lembrando, ali é apenas adubo orgânico, não tem componente mineral. Então, volto daqui a pouco, gente. Pronto, gente, prontinho. Está feita a adubação de cobertura e ainda sobrou um pouquinho que eu vou usar lá nas abóboras. Bom, está feita aqui, gente, ó. A adubação de cobertura, vocês podem ver, né? Tá bem pretinho. Coloquei na linha de plantio. Aqui caiu um pouco em cima das folhas de alguns pés, não tem problema, gente. Aqui não tem adubo químico que queima, apenas adubação orgânica e tá chovendo, então daqui a pouco a chuva lava isso aí. Não vai ter muito grandes problemas com isso. E com essa limpeza, com esse revolvimento da terra, né, afofar na linha, e com essa adubação orgânica que eu fiz agora pesada, e mais as adubações líquidas que eu vou fazer, com isso essas plantas agora vão dar uma esticada, né, as que estão mais prejudicadas vão dar uma recuperada boa e vão dar uma fortalecida, então elas vão dar uma esticada bem rápida aqui e vão homogeneizar mais os tamanhos. Isso é muito importante, gente. Na outra área, eu ainda vou fazer uma adubação de cobertura também. Como a outra área está mais fértil, estou mais tranquilo, mas nessa área aqui, que era uma área nova, era muito importante eu fazer essa adubação mais intensa. Então, está feita aqui, gente. E era isso que eu tinha para falar sobre a adubação de cobertura. Então, já está feito. Agora, o próximo passo agora, gente, é falar de pragas e doenças. Vamos lá, então? Pragas e doenças, gente. Dentre as pragas e doenças, os quiabos em si são plantas bastante resistentes, bastante resistentes e tolerantes a pragas e doenças. Mas, como qualquer outra planta, elas sofrem ataques importantes. Então, é importantíssimo a gente ficar atento e evitar problemas com pragas e doenças, né? E no manejo orgânico, o que a gente pode estar fazendo, gente, para minimizar problemas com pragas e doenças? Vamos começar primeiro pelas pragas. Em relação às pragas, geralmente nessa fase inicial da planta, não como ela está aqui, mas logo após o plantio, as 2 primeiras semanas após o plantio, elas podem estar sujeitas ao ataque de formigas cortadeiras, sim, e sujeitas ao ataque de lesmas e caracóis, como eu aqui tive problema de lesmas e caracóis. Então, gente, o que a gente pode estar fazendo se a gente presencia o ataque de lesma e caracol? Primeiro, quando a gente vê esse tipo de ataque em plantas bem novinhas, vocês vão ver simplesmente a planta ou com folhas bem comidas, de forma irregular, ou simplesmente vocês só vão ver o toquinho da planta. E vocês só vão achar esses organismos à noite, então vocês precisam ir com uma lanterna e fazer a busca à noite. Quanto mais de madrugada, melhor para identificar o ataque de lesmas e caracóis. Isso é uma praga importante na planta novinha. A partir do momento que a planta já está mais desenvolvida e mais dura, essa praga já não é tão importante assim, ela já não chega a fazer tanto estrago. Mas nas 2, 3 primeiras semanas, a lesma e o caracol, eles podem simplesmente dizimar a sua plantação. Então, nesse momento é muito importante. E o que a gente pode estar fazendo? Podemos estar fazendo um cerco com cal virgem, só que lembrar, o cal virgem, quando der a primeira chuva, ele sai fora e aí você tem que fazer a reposição. Mas você pode cercar o seu canteiro, cercar as linhas com cal virgem. Ele não vai prejudicar a sua planta e ele vai, enquanto ele estiver no período ativo, ele vai estar evitando que as lesmas entrem até as plantas e a comam.
Lembrando também que se a lesma bater no cal virgem, ela vai morrer. Então, funciona como uma barreira física e química muito boa, o cal virgem, e barato. É fácil de aplicar, não tem grandes problemas. Outra isca que podemos estar usando, gente, também, junto com o cal, podemos estar fazendo armadilhas com chuchu ou saco de estopa embebido em leite ou cerveja. Essas iscas geralmente funcionam muito bem. Você pode cortar umas rodelas de chuchu ou de batata e espalhar pelo canteiro, pela área de plantio. Isso ajuda demais. E aí vocês vão estar indo de manhã bem cedinho, vocês vão lá e recolhem essas iscas que devem estar com as lesmas ali, os lesmos caracóis. Então vocês botam eles dentro de um saco e vocês podem colocar um sal, uma água salgada ou com água sanitária, os mata ali e depois faz o descarte no lixo devidamente, certo? Então essa é a maneira que a gente pode estar usando para controlar esses indivíduos. E também tem as iscas lesmicidas. No caso, a gente pode estar fazendo uso da isca Ferramol, que é uma isca que é feita com base em componentes do solo. Então ela é uma isca com boa eficiência e de baixo impacto ambiental. Então podemos estar fazendo o uso desse tipo de isca lesmicida também, gente, ok? E em relação à formiga cortadeira, primeiramente a gente tem que achar a trilha das benditas. Ou seja, quando a gente percebe elas cortando, a gente tem que ir à noite também e ver elas trabalhando. E aí o que podemos estar fazendo? Tirando as iscas de formicidas, o que a gente pode estar usando para elas? Maneira mais natural. Podemos estar usando semente de gergelim preto. Gergelim preto, ele é tóxico para essas formigas, então atrapalha bastante. Então podemos plantar o gergelim preto ou simplesmente comprar o grão, a semente, e quando a gente vê as formigas trabalhando, espalhe essas sementes ao lado da trilha, que elas vão carregar e essas sementes vão prejudicar. E vai fazendo a repetição disso até essas formigas sumirem, gente. Isso são as pragas mais importantes para o início do seu cultivo. Agora vamos falar de pragas que acontecem mais durante as fases mais avançadas, que é o que? Nós temos em menor número, mas pode acontecer os pulgões, mas não é tão comum, mas pode acontecer os pulgões. Podemos ter cochonilhas, sim, cochonilhas são uma praga importante, principalmente quando a planta está chegando no seu final de ciclo. Então as cochonilhas tendem a atacar, então é importantíssimo, cochonilhas. Temos também o ataque de grilos e gafanhotos, isso é uma praga importante, né, para o nosso querido quiabo. E aqui eu tenho uma planta com ataque que eu vou mostrar para vocês, gente, agora, ó. As folhas ficam toda machucadas. Então, ó, vocês podem ver aqui, ó, esse é um ataque típico de grilo, gafanhoto e também besourinhos. Eles vão comendo as folhas em formatos irregulares e podem prejudicar a produção da planta. Então, essa é uma praga chata de controlar, mas que eles atacam muito o quiabo, principalmente os quiabos mais adultos. É uma praga muito importante. Formiga lava-pés, gente, também é uma praga importante quando o quiabo está na fase de produção. Porque às vezes essas formigas que mordem pequenininha, elas tendem a fazer ninho no fruto do quiabo. Então esse quiabo geralmente ele não desenvolve legal, fica meio com formato irregular, estranho, meio inchado e com furo. E elas atrapalham a colheita porque elas ficam na planta do quiabo e elas machucam bastante. A picada dela é dolorida e para quem é alérgico pode ser perigoso. Então é importante eliminar focos de formiga lava-pé quando identificado, gente. São algumas pragas importantes. O que a gente pode estar usando para prevenção das cochonilhas, dos pulgões, dos próprios grilos e gafanhotos? Por exemplo, produtos à base de óleo de nim, gente. Produtos à base de óleo de nim são muito interessantes para a gente estar fazendo o manejo e a prevenção do aparecimento dessas pragas, né? Porque o óleo de nim tem uma boa ação repelência e ela também funciona muito bem para cochonilhas e para pulgões.
Então a gente pode estar fazendo aplicações quinzenais, semanais, se não tiver tendo problema, desde o início da cultura até o seu final. Pode fazer essas aplicações com produtos à base de óleo de nim, são bastante tranquilas, eficientes e evitam o problema com os grilos também, gente. Então, são medidas que funcionam muito bem. Lagartas geralmente não são muito problemas, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar junto para prevenir, evitar problema com lagartas, o dimipel junto com óleo de nim, que é aquele lagarticida natural, e sempre botar um detergente neutro também junto, né? O letreiro vai estar aí mostrando as dosagens, então isso funciona muito bem, gente. Além disso, para a cochonilha e também para outro problema que eu vou falar agora, a cauda sulfocálcica, ela também é uma ótima pedida para o manejo mais sustentável dos nossos quiabeiros. Então, podemos também estar fazendo uso da cauda sulfocálcica periodicamente, mensalmente, quinzenalmente, enfim, para também evitar cochonilha e doenças fúngicas também, principalmente o oídio, ok? E por falar em doença, gente, nós temos várias doenças que atacam quiabo, mas o mais importante delas é principalmente o oídio, que ataca mais para perto do final da cultura e quando as condições do clima estão mais favoráveis para essa doença, que é o quê? Climas um pouco mais amenos e tempo seco. Tempo seco com clima mais ameno é super favorável para o aparecimento de oídio, gente, que deixa aquele pó branco em cima das folhas e prejudica o desenvolvimento da planta. E ele também aparece muito no final da safra do quiabo. Então provavelmente a gente deve ver oídio quando os quiabos estiverem em final de produção, gente, é muito comum. Manchas foliares diversas, causadas por bactérias e fungos, também atacam. Vou deixar material com os nomes mais exatos das doenças para vocês verem, certo? E para prevenção e controle, o que podemos estar usando para o manejo dessas doenças, gente? Cauda sulfocálcica, como eu falei, é muito bom para oídio, para cochonilha e os ácaros também, que podem atacar o quiabo, embora nem tão comum. E a cauda bordaleza e viçosa também, que são muito bons para os problemas com bacterioses e fungos também, gente. Então, esses produtos são muito bons para o manejo das doenças. O uso, a gente pode ter uma alternância de uso e também vai depender da fase da cultura. Lembrando, gente, a sulfocálcica pode ser mais interessante para começar a usar durante o período que a planta já estiver em plena produção e grande. Porque geralmente é o período que pode começar a aparecer oídio e cochonilhas. Então, nesse período a gente pode estar usando mais a sulfocálcica. E a bordaleza podemos estar usando nessa fase jovem da planta. A bordaleza e a viçosa, durante a formação da planta, é mais interessante usar ela nesse período, que é um período que geralmente o oídio não está atacando e também a gente não vai ter tanta incidência de cochonilha. Então, são basicamente, gente, eu dei um básico aqui. Também podemos usar o leite cru para controlar o oídio e o ácaro também, importante. Então era isso que eu tinha para falar, gente, dos tratos culturais do quiabo. E falei um básico aqui, né, sobre os principais manejos. Claro que não dá para detalhar muito por causa do tempo do vídeo, que já está longo, mas eu vou deixar material aí suficiente para vocês estudarem, para todos estudarem e ter um bom cultivo do quiabo, gente. Agora, só para finalizar, assim como fiz na abóbora, vamos falar um pouquinho da planta do quiabo, gente. Vamos falar um pouco das características dessa planta interessante. Vamos lá? Bom, então, gente, aqui está a planta do quiabo, né? Ela, quando é novinha, ela germina. As suas folhas são mais arredondadas primeiro, são sem esses lobos aqui, né, que são essas divisões. E conforme ela vai crescendo, as folhas vão tomando essa forma, que vocês já estão mais habituados, formando os lobos. E quando ela atinge a fase adulta, ainda aqui não temos nenhum, ela fica aquela folha bem lobada, né, com essas reentrâncias aqui, que vocês estão acostumados.
lembrando um pouco a folha do figo, até a folha da mamona, a folha de algumas outras plantas. Pois bem, então ele vai crescendo, ó, vocês estão vendo aqui, ele vai crescendo, é uma haste única que tende a ramificar conforme ela fica maior e vai colocando uma folha, uma folha, uma folha, e na base das folhas aqui, gente, ainda não tem nenhuma, geralmente vem os botões florais, ainda não começou, que esses pés ainda são jovens para iniciar a floração. E essas flores lembram muito a flor do hibisco. E não é à toa, pois são da mesma família. Antigamente, o quiabo, o nome científico dele era Hibiscus esculentus. Agora já mudou de nome. Não pertence mais ao gênero hibiscus. Mas é da mesma família do hibisco, então a sua flor é semelhante. Vocês vão ver quando eu falar de floração do quiabo, gente. Então, esse é o jeitão da planta do quiabo. Ela vai crescendo, ela vai expandir bem, ela vai abrir bastante a sua copa. E vai crescendo, e uma planta bem formada de quiabo pode chegar a 2 metros, 2,5 metros de altura, quase 3 metros de altura, gente. Esse é o padrão do quiabo. E conforme ela vai envelhecendo, as suas folhas vão ficando mais finas, até um ponto que a planta já não tem mais força para continuar dando floração e folhas. Aí a planta seca e morre. E nesse ponto a gente pode, antes de chegar a isso, a gente pode revigorar a planta com a poda, mas esse é outro assunto. E esse é o jeitão básico do quiabo. O seu fruto, ele tem que ser colhido novo, com menos de uma semana depois da floração, porque senão ele fica duro e imprestável para o cultivo. A planta do quiabo, gente, ela pode ser usada praticamente toda. A sua fibra tem uso. O quiabo seco a gente tira as sementes para usar. O quiabo verde a gente consome. Enfim, é uma planta multiuso, gente. Então é uma planta muito interessante. É uma planta rústica que tem alta tolerância à seca. Então é uma planta que não precisa estar irrigando com uma frequência muito grande. Tanto que aqui eu tenho sistema de irrigação, mas praticamente não estou usando, porque tem chovido bem. Então praticamente não tem necessidade de uso. E é uma planta que tem sua raiz bem profunda, gente. Então, outra característica do quiabo. A sua raiz aprofunda a quase 1 metro, quando a planta está bem desenvolvida. E isso a torna bastante tolerante à seca. E, como eu já falei no início do cultivo, é uma planta de clima quente, que gosta de calor. Então, é uma hortaliça indicada para o verão, gente. Quanto à coloração que vocês estão vendo meio avermelhada aqui, isso varia de variedade para variedade. Essa variedade aqui, ela tende a dar uma avermelhada. A Santa Cruz 47, ela não avermelha, gente, ela é totalmente verde. E outra característica importante do quiabo é quanto às suas folhas, que muitas variedades, como essa aqui e a Santa Cruz 47, elas pinicam, elas são urticantes, ou seja, quando você manuseia e esbarra nelas, elas tendem a dar coceira e alergia. E pessoas alérgicas podem ter uma reação alérgica perigosa. Então, quando chegar em colheita, eu vou falar da vestimenta que a gente deve usar para entrar em área de quiabo para fazer a colheita. Porque é muito importante, principalmente quem é alérgico, e quando se planta variedades urticantes, como essa e a Santa Cruz, a gente deve se proteger para evitar problemas e irritação na pele e tudo mais, gente, ok? E era isso um basicão que eu tinha para falar do quiabo. Espero que tenham gostado desse vídeo, gente. E se sim, deem um joinha e se inscrevam no canal. Agora eu vou nessa e até a próxima fase do quiabo, gente. Forte abraço a todos e até a próxima em Plantas Sem Mistério. Agora eu fui, gente, com mais um pouquinho da área número 1 do quiabo. Tchau, tchau. Até a próxima.